E aí, pessoal, estamos de volta aqui ao canal Ateliê do Osso. Hoje nós faremos a terceira aula sobre esse tema magnífico, vitamina D. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico geriatra. Meu nome é Lucas Boixá, médico ortopedista. Essa aula aqui é hoje minha novamente. Peço desculpa aí pelo nosso tempo ausente. Vocês sabem que fim de ano é complicado, mas pelo menos deu tempo do Marcelo crescer esse bigode ridículo aí. Toca a vinheta. Então, como você acabou de falar, esse bigode eu deixei especialmente para vocês que estão aqui no YouTube nos assistindo e para vocês, meus colegas aqui de Ateliê do Osso, mostrando que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. É isso aí, gente. Então, para quem não acompanhou os outros dois vídeos sobre vitamina D, vale a pena voltar um pouquinho e assistir. A gente falou da história da descoberta da vitamina D e da história da vitamina D no planeta Terra, né? Junto dos seres vivos, talvez o primeiro hormônio da história do planeta. Então, retomando isso aí, eu vou trazer a primeira conclusão aqui, que é que a vitamina D é um hormônio e não uma vitamina, né? Ela não é um tijolinho importante que a gente precisa para constituir o nosso corpo, né? Ela é um sinalizador. E quem é sinalizador no corpo são hormônios, né? Para tentar fazer o nosso metabolismo, nosso ser interagir melhor com o meio externo, né? Então, esse é o primeiro conceito passado aqui para a gente começar esse vídeo, que vai ser um vídeo, se Deus quiser, mais curtinho. Gente, olha que interessante aí, alguns outros hormônios, como é que eles funcionam de maneira circadiana, né? A gente tem aí o TSH, que vai influenciar o nosso hormônio tireoidiano, né? Então, olha que ele cai de dia ali, sobe de noite, né? O cortisol vai fazer um movimento contrário, ele sobe muito forte de manhã cedo, depois ele vai caindo ao longo do dia, de noite ele é baixinho, isso é o normal, o habitual, né? Lógico que existem variações aí. E a melatonina, que é o contrário também, ela vai subir à noite e vai cair de dia. Tem muita gente aí tomando melatonina para poder tentar melhorar o ciclo do sono. Marcelo deu umas aulas de sono para a gente aí, quem se interessa pelo assunto, foram muito boas. Então, assim, para a gente é muito fácil, todo mundo sabe isso aqui, que esses hormônios sobem de dia, desce de noite, ou o contrário. Tem outros que sobem quando você está com fome e cai, né? Sobe na hora do almoço, depois cai. E assim a gente se adapta ao longo do ano. É um período curto, a gente tem facilidade de entender isso. Mas passa aí, Marcelo. Ô, Lucas, eu só queria te dar uma dúvida aqui, muito legal. Na verdade, é para um ponto, né? Isso daqui é muito natural para indivíduos que são ativos durante o dia e dormem durante a noite, né? Porque se você tiver essa troca, isso pode influenciar aí nessa resposta. E a gente pode dizer que isso seria o mais natural, né? Esses comportamentos que você Claro. citou. Então, tá ativo de dia e dormir de noite. É claro que a modernidade faz coisas com a gente, né? Agora, vamos mostrar aí como é que funciona a da vitamina D, né? Então, esse aí é um estudo brasileiro, realizado em São Paulo, mostrando essas variações aqui, os pontinhos vermelhos, mas a curva normal seria a azul, né? Que vai pegando mais ou menos uma média estatística ali, né? Então, olha só, como era de se esperar, ela cai no inverno, né? Sobe no verão, cai no inverno, sobe no verão. Por quê? Porque bate a luz solar, produz vitamina D, isso é óbvio, né? Agora, isso aqui então, no estado de São Paulo, tem um lugar ali onde está mais ou menos em cima do trópico de Capricórnio, né? Então, onde o tropical está virando temperado, né? Pode passar o próximo gráfico, por favor? Nos Estados Unidos, então, um país enorme, né? Tem tudo que é tipo de clima lá dentro, mas um país essencialmente de clima temperado. Então, como era de se esperar, isso também aparece, né? Ao longo dos anos, aqui em que a pesquisa acompanhou os dados de pacientes, sobe no verão, desce no inverno, é lógico, o oposto aqui do hemisfério sul, né? Isso não preciso explicar muito para ninguém. Passa o próximo, Marcelo. Agora, aqui na Índia, com trabalhadores rurais, eles pegaram mais especificamente mulheres grávidas para ver se precisa repor vitamina D ou não, né? O que constataram? Surpresa nenhuma, né? Mesmo o trabalhador rural, muito exposto ao sol, numa região muito ensolarada, como citada no próprio título do artigo, né? Cai no inverno, sobe no verão. Qual é a surpresa nisso, né? Por que que a gente tem facilidade de entender um ciclo diário, né, circadiano, e tem dificuldade de entender um ciclo anual? Pô, alguma coisa está acontecendo, né? Pode passar, Marcelo, por favor? Então, a gente tem que entender a vitamina D, que é a segunda conclusão, que ela é um hormônio e esse hormônio é um indicador de sazonalidade. Ela não indica se está claro ou escuro simplesmente na luz do dia. É uma coisa de longo prazo. E passa mais um, por favor. No entanto, Marcelo, olha que interessante isso aí. Se a gente for pegar esses três artigos que eu mostrei aí de São Paulo, Estados Unidos, Índia, né?
Qual que é a conclusão, quase sempre dos autores, né? Deficiência de vitamina D pode ser um grande problema, mesmo em locais ensolarados. Nós temos que ver que mesmo no Brasil, onde tem muita luz solar e tem câncer de pele, ainda assim temos deficiência de vitamina D. O outro vai e fala a mesma coisa em população da Índia, né? Pô, tá tomando sol pra caramba e ainda assim temos deficiência. A pergunta que eu faço é o seguinte: isso é deficiência? Pô, os estudos estão mostrando para a gente o que, que é o normal. Então, a gente tem uma certa arrogância aí, né? A gente está querendo ser melhor do que a natureza, melhor do que milhões e milhões de anos de evolução? Ou será que realmente a vitamina D tem que descer numa época do ano e tem que subir em outra época do ano? Então, os dados são aí. Talvez a questão que eu proponho aqui é mudar a maneira com que a gente olha para esses dados, né? Para você ter os benefícios do verão, você tem que ter a queda do inverno. Você está de acordo com isso, Marcelo? Ou é meio fora da casinha demais? Não, é muito interessante. A lógica, ela é sensacional. Isso não vale só para a gente, né? Vale para todos os animais. E isso ocorre nessa evolução toda que você está falando da natureza. O que acontece é que talvez, né, muitas pessoas querem tratar papéis e querem falar de papéis. Isso é o grande definidor do nosso movimento aqui do Ateliê do Osso. Porque você falar de deficiência, realmente você está falando de um papel. Você não está falando se realmente aquele indivíduo tem uma deficiência, tem uma sintomatologia ou não. Então, Boa, isso é nós muito temos. interessante perante até muitos médicos especialistas ou a equipe multiprofissional. Eles esquecem que por trás de um papel, por trás de um exame, sempre existe uma pessoa. E eu acho que isso é isso que você está demonstrando aqui para a gente. É isso aí. A gente tem um vídeo sobre isso aqui, exclusivamente sobre a lei de Goodhart, aplicada à medicina, né? Goodhart, então, é aquele economista britânico, e ele criou essa frase que virou uma lei, né? Quando a medida se torna mais importante do que a realidade em si, né? Você começa a tratar a medida, né? Ela deixa de ser uma boa medida, uma boa medição. E é isso que muitas vezes eu acredito que estão fazendo com a vitamina D. Agora, tem esperança. A gente vê isso na maioria dos artigos. Passa um, por favor. Olha que interessante aquele artigo citado na última aula com os esquimós, né? A conclusão dele é a que eu gosto, né? Nós temos boa razão para acreditar que nós estamos patologizando, né? Estamos tornando doença aquilo que não é uma doença, no caso dos inuits, né? Dos esquimós, que de fato eles são saudáveis. Então, nossa maneira de medir a vitamina D, as normas que a gente tem, refletem o que é normal para certo tipo de pessoa com certa fisiologia, né? Adaptados a outro ambiente e que não é válido para essas pessoas. Agora, e se a gente falar de negros? E se a gente falar de indianos? E se a gente falar dessa mistureba que é o Brasil, né? Então, será que, na verdade, são tantas regras que é melhor a gente não ter essa regra do nível de vitamina D e sim aceitar a variabilidade? Eu acho que essa que seria a resposta correta e a grande conclusão dessa série de vídeos sobre vitamina D. Pode passar mais uma? E aí eu faço essa perguntinha para poder atiçar, então, essa vontade de compreender isso, né? Quem toma melatonina de dia, né? O pessoal toma de noite para poder encaixar no sono, né? Quem toma levotiroxina, hormônio tiroidiano à noite? O pessoal que toma de manhã, né? Para poder subir e passar o dia ativo, né? Quem toma café antes de dormir? Isso aí tem uns malucos que tomam, né? Você toma, Marcelo? Ah, eu tomava muito, né? Daí, quando eu comecei a estudar um pouco mais profissionalmente o sono, eu acho que eu dei uma diminuída em 90% do café depois das 5h30, 6 horas da tarde. Eu já tenho muitos anos que depois das 5 eu não tomo mais, que eu sei que vai me atrapalhar. E passo o próximo. Então, se a gente não faz isso, quem quer ter a vitamina D elevada o ano inteiro? Não é a mesma pergunta? Eu acho que é, né? Então, as pessoas olham os benefícios da vitamina D e querem viver num verão metabólico a vida inteira. Para ter o verão, você tem que ter o inverno. Eu busco sempre algum tipo de artigo, nunca achei de vontade de fazer, eu não tenho o ímpeto do pesquisador, né? De pegar um laboratório de bioquímica lá em Manaus, lá em Belém do Pará, e ver como é que é a dosagem de vitamina D em geral nos exames ao longo do ano. Eu acho que mesmo na linha do Equador nós vamos encontrar esse tipo de variação, mas isso é uma suposição minha, eu nunca achei esse artigo. Existe um artigo que foi publicado numa grande revista de impacto do pessoal da endocrinologia da USP. Foi muito interessante, que eles fizeram a análise da vitamina D, né? E apesar do país ser um país tropical, né? Eles falaram assim, cara, realmente nós temos uma baixa vitamina D em termos de concentração e nos resultados de exame.
É claro que isso daí eles não olham a sazonalidade, né? Eles não inferiram isso na sazonalidade. Será que a gente olhou nos momentos corretos? Mas já que você quer olhar no Belém, lá do Pará, pô, eu vou te indicar um médico do esporte excelente, cardiologista, top demais, Joãozinho. Vamos ligar para ele, vamos ver como é que estão os Então, resultados de vitamina D lá. fazer O isso lá em João, ele São deve ter Luís. muito, ele consegue, às vezes, fazer uma análise de prontuários, aí a gente pode voltar até bater um papo. Legal, João que ideia participou com boa. a gente num vídeo aqui na entrevista, uma videoaula lá no início do canal, né? Uma boa, vou chamar ele para fazer essa com a gente. Bom, então era É. isso que tinha para falar para você sobre vitamina D. Não é uma série de vídeos para ensinar para escrever vitamina D, para falar qual que é o nível correto. Inclusive, a gente está questionando isso. Se tem que tomar suplementação, se não tem. Tem até um outro vídeo para o futuro, vai ficar aí, o que que é melhor, tomar vitamina D por via oral, né? Repor, ou tomar sol, né? Outra questão que está em voga aí, e que é uma brigaiada entre cardiologistas e dermatologistas, né? Mas isso é assunto para o futuro. Valeu. Ô, Lucas, só mais uma pergunta. Ah, Cadê o nosso fisioterapeuta Fernando Dourado? Que ele é dourado de vitamina D? tá chovendo muito, a vitamina D dele caiu, então ele não está hibernando, está na cama. Então tá jóia. Um grande abraço a todos que assistiram. Valeu. Valeu! Abraço.